Olá, assinante do curso de História do Cristianismo, meu nome é Caio Augusto e nós estamos dando continuidade à nossa aula sobre o papado. Esse é o módulo 2 do curso de História do Cristianismo e nesse módulo estamos tratando da história da igreja na Idade Média. Bom, no vídeo passado estava falando um pouco sobre o surgimento do papado, né, que para o historiador é diferente para o católico tradicional, uma perspectiva religiosa, e estava falando um pouco da consolidação desse poder do papado, que surgiu lá com Leão I, enfim, e outros imperadores. Falei um pouco de Gregório Magno e da expansão do cristianismo para o leste, e agora a gente tem que falar como que este poder do Papa, que foi teorizado lá por Leão I e que se expandiu com Gregório Magno, como que este poder se consolida, tá? E para isso a gente vai precisar estudar um império, sim. Vamos precisar estudar um povo bárbaro, que são os francos, o Império Carolíngio. Porque o Império Carolíngio foi fundamental para consolidar o poder da Igreja na Idade Média e consolidar o poder do Papa na Idade Média, certo? Bom, toda aquela região que hoje nós conhecemos como França fazia parte do Império Romano, era a província da Gália. Quando ocorrem as invasões bárbaras e a queda do Império Romano, um determinado povo bárbaro conquistou aquela região e criou um reino. Esse povo bárbaro é um povo chamado francos. E o reino que eles formaram é o reino dos francos, certo? Uma série de coisas acontecem e este reino se torna um império, o Império Carolíngio, tá? Com um sujeito chamado primeiro Carlos Martel, depois o seu filho Pepino o Breve e por fim Carlos Magno, tá? E com isso nós temos uma expansão deste Império Franco por toda a Europa, por uma boa parte da Europa, inclusive um pouco do norte da África. E nós temos um novo império, um império com muitas aspas aqui, que é o Império Carolíngio. Alguns historiadores vão chamar esse Império Carolíngio de Sacro Império Romano Germânico. Outros historiadores vão dizer que não, que o Sacro Império Romano Germânico só vai surgir com um outro imperador chamado Otto I e que o Sacro Império Romano Germânico se localiza mais ali na região que hoje nós conhecemos como Alemanha, tá? Então, muitos historiadores não consideram o Império Carolíngio como o Sacro Império Romano Germânico. O fato é que este nome, Sacro Império Romano Germânico, ele traz uma ideia do quê? De uma tentativa de refazer o Império Romano. Daí o nome Sacro Império Romano Germânico. Sacro de santo. Então é uma tentativa de fazer um novo Império Romano aos moldes do catolicismo. Ocorre que quem deu legitimidade a este novo império, o Império Carolíngio, foi a Igreja. Porque quando Carlos Magno e os seus antecessores conquistaram boa parte das terras da Europa, formando este novo império, alguém precisava da legitimidade, alguém precisava chegar lá e falar: não, este cara governa por um direito. Ele tem o direito de governar. Quem é que vai fazer isso? Ora, a Igreja Católica. E qual que é o direito que Carlos Magno vai ter? O direito divino. Então o Papa vai chegar lá e falar: olha, este sujeito aqui chamado Carlos Magno, ele pode reinar, ele pode dominar, ele pode ser chamado de imperador, porque ele é escolhido de Deus para isso. E eu, Papa, representante máximo da fé cristã, estou justificando o poder desse sujeito. Por isso, no ano 800, no Natal do ano 800, este cara, chamado Carlos Magno, ele vai ser coroado imperador. E quem é que vai coroar ele como imperador? O Papa. Qual Papa? O Papa Leão também, só que é o Leão VII. Então, o Leão VII coroa o Carlos Magno como imperador e isso faz dele, né, o representante político do cristianismo ali na Europa. O que vai acontecer? O que Carlos Magno vai dar em troca para a igreja? Carlos Magno, vai dar muitas terras, né? Então a igreja vai conquistar muitas terras, especialmente na Itália, onde vai surgir os estados pontífices, ou seja, reinos
né, terras que pertencem à igreja, onde a igreja é a líder. Surge aí, então, a partir de Carlos Magno e esse acordo entre a igreja e o Império Carolíngio, surge aí o famoso a monarquia papal. Porque o Papa ele deixa de ser apenas um líder religioso e se torna um líder político. Ele é o chefe de Estado daqueles estados pontífices. Então a igreja vai ganhar terras, muitas terras, e a igreja vai ganhar um poder político gigantesco, porque olha da perspectiva da população. A população está olhando para aquilo e está falando: olha, o Carlos Magno só é imperador porque o Papa autorizou. Então, por mais que a gente tenha reis, por mais que a gente tenha imperadores, entre aspas, por mais que a gente tenha líderes políticos, esses líderes estão abaixo da igreja. Tanto que uma das pinturas famosas da coroação de Carlos Magno coloca Carlos Magno ajoelhado e o Papa em pé colocando a coroa em cima de Carlos Magno, ou seja, o Papa coroando Carlos Magno. Então, olha o poder que a Igreja Católica começa a ganhar a partir daí. Então, aquele processo de início do papado que a gente viu lá com Leão I, ele vai se expandindo com Gregório Magno, conforme o cristianismo vai se expandindo para o leste, e ele vai se consolidando, né, com esse acordo entre a Igreja Católica e o novo império que tinha surgido ali, que é o Império Carolíngio, certo? Esse império depois ele vai ser desfeito, ele vai se fragmentar. Não cabe aqui entrar nesse tema porque não é uma aula de história, é uma aula de história do cristianismo, certo? O fato é, logo depois, né, isso acontece lá no ano 800, tá? Ou seja, século IX. Séculos depois, a gente vai ter um outro papa muito importante, olha só, outro Gregório, que é o Gregório VIII, tá? E o Gregório VIII, ele vai promulgar uma série de reformas no cristianismo, né? Ele vai criar uma série de reformas, inclusive parte dele, né? Parte do Gregório dos concílios que ele vai formar, a ideia de celibato dos padres, né? Que é uma forma de impedir que as terras que a igreja tem possam ser passadas por os, digamos assim, herdeiros ou seja, os filhos dos padres, os filhos do clero, porque até então o clero podia se casar, o clero poderia ter filhos, mas aí com as reformas, né, do Gregório VIII, Gregório VII, com as reformas do Gregório VII, então a gente tem o celibato, né, dos padres. E todas essas reformas, elas consolidam de fato o poder papal. Agora não tem jeito. O Papa é o maior líder da Igreja Católica, é o maior líder do cristianismo em todo o Ocidente e o maior líder político e religioso da Idade Média, né? Então, só para a gente entender, né, para finalizar essa aula, a parte final dessa aula, o papado para o historiador, né, é diferente do papado para o católico religioso. Né? Para o historiador, o papado inicia-se, né? Sempre existiram bispos em Roma, mas ele, ao ponto desse bispo ter um poder